Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje, a aula de número 54. E hoje a aula não vai falar sobre aquilo que a gente deve fazer, vai exatamente ser o contrário. A gente vai falar aqui o que você não deve fazer se você quer ter um objetivo, se você quer ter como objetivo, perdão, ter uma kombucha de qualidade. Então é importante a gente saber alguns erros básicos, principalmente que a gente comete lá no início, quando a gente está começando a produzir a kombucha em casa, para a gente não ter problema, para a gente não ter que jogar fora, perder tempo, dinheiro, nem energia. O objetivo é justamente te ajudar a você não cometer esses erros. Então a gente vai falar do que você não deve fazer quando você está fazendo kombucha. Antes de mais nada, deixa eu dar alguns recados aqui bem importantes. O primeiro deles é com relação a essa aula. Hoje a aula vai ser diferente. Então, se você já está assistindo as nossas aulas já faz um tempo, sabe que a gente sempre faz uso aqui de um PowerPoint, mas hoje a gente decidiu não usar o PowerPoint. O objetivo é aumentar a interação, é diminuir ali, você está prestando atenção em outra coisa, é você prestar atenção no conteúdo e é também fazer com que a forma como esse conteúdo chegue até você seja mais dinâmica. Então, se você quiser, ao fim dessa aula, dar o seu feedback, dizer o que você achou, se você prefere com ou sem o PowerPoint, isso é muito importante, porque vai guiando, vai dizendo para a gente ali a melhor forma da gente passar esse conteúdo, porque esses conteúdos são justamente desenhados, são feitos justamente para levar até você todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo durante esses quase 10 anos que a gente produz, faz kombucha. Então, tudo isso a gente pensa ali o que deu certo, o que deu errado, o que a gente gostaria de saber e a gente faz essas aulas para você. Então, fique à vontade para sempre dar ali seu feedback, colocar suas dúvidas, suas perguntas, porque a gente vai sempre se basear nisso, vai sempre responder a vocês dentro do possível, obviamente. Então, se não for diretamente, a gente faz através de uma aula, junta várias perguntas, mas o objetivo é sempre levar essas informações que são muito importantes até você. Outro recado também bastante importante é porque de repente você é novo, está chegando aqui, vai procurar, já que eu falei que são essa 54ª aula, vai procurar as aulas anteriores e não vai encontrar no nosso canal. E isso é assim mesmo, as aulas não ficam disponíveis indefinidamente. A gente posta essas aulas todas as quintas-feiras, às 15 horas, e elas ficam durante um tempo disponíveis para você assistir quando você desejar, de forma totalmente gratuita. Mas depois de um tempo a gente retira essas aulas do ar e essas aulas passam a fazer parte ali do nosso acervo, que a nossa comunidade Kombuchalândia tem acesso irrestrito. Tá? Então, se você não faz parte dessa comunidade e quer ter acesso a essas aulas, você tem que estar assim com a gente sempre, toda quinta-feira às 15 horas. Então, o ideal é você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, porque aí você vai ser avisado e não vai perder nada. Caso você não faça parte da comunidade, você vai poder assistir a esse conteúdo. Lembrando que esse conteúdo ele é gratuito, mas ele é um conteúdo de bastante qualidade. Então, a gente vê que algumas pessoas acham, gratuito, então ela vai entregar pouquinha coisa. Não. Quem assiste as nossas aulas sabe que a gente entrega muito e muito conteúdo que, nossa, se lá no início a gente tivesse tido acesso a esse conteúdo, a gente com certeza não teria perdido tanto tempo, tanto dinheiro, tantos ingredientes que a gente de repente jogou fora, tendo acesso a essas informações. Então, não subestime o poder de um conteúdo gratuito. Tanto que eu falo que ele fica gratuito até por uma forma de ajudar demais pessoas. Então, de repente, a pessoa não pode entrar agora na nossa comunidade, mas quer ter acesso a essas aulas, ela pode, se ela estiver aqui junto com a gente, ela vai ter acesso a essas aulas de forma gratuita e depois passa ali a fazer parte da nossa comunidade. Antes que você ache aqui que eu estou vendendo qualquer coisa, saiba que as inscrições para a nossa comunidade Kombuchalândia, que é ali a nossa comunidade de produção de kombucha, então tem todo o conteúdo, além do nosso curso exclusivo, não está com as inscrições abertas, então se você quiser comprar agora, não é possível, porque realmente essas inscrições estão fechadas. Mas se você tem interesse de saber mais sobre essa comunidade, você pode deixar, vai ter um link aqui embaixo, que você pode cadastrar o seu e-mail
e quando abrirem essas inscrições, a gente vai estar avisando e caso seja do seu interesse, você vai fazer parte dessa grande comunidade. Bom, agora vamos começar, porque quem sabe, quem está acostumado aqui, sabe que a gente dá bastante conteúdo. Esse é o nosso compromisso aqui, passar esse conteúdo, ok? Bom, hoje, como eu falei, o tema da aula de hoje é os 7 erros clássicos que todo principiante comete. A gente cometeu, muita gente comete, então a gente traz esses erros porque a gente sabe que são pontos ali comuns, são coisas que a gente comete, principalmente lá no início, quando a gente não tem acesso a essas informações. Como a gente não quer que você desperdice seu tempo, seu dinheiro, se frustre, até porque tem muita gente que acaba desistindo da kombucha justamente porque esses erros acontecem lá no início. Então, quando a gente está querendo, nossa, eu quero chegar na minha kombucha gostosa, eu quero tomar, e aí vem algum problema desses e não consegue obter aquela kombucha e acaba desistindo. Então, para isso não acontecer com você, é muito importante a gente saber quais são esses erros, o que a gente não deve fazer e a gente, obviamente, vai dizer o que você deve fazer para não ter qualquer problema. Então, vamos lá, pega papel, caneta, tudo que você quiser ou outra coisa, no celular ou um tablet, pega o que você quiser anotar, pega também uma aguinha, vou até aproveitar e beber minha antes de começar, porque tem bastante conteúdo. Bom, o primeiro erro que a gente comete, e esse erro vem muito de um certo mito que a gente vê circulando bastante pela internet, é usar 10% de starter. E, gente, assim, não tem como. Quando a gente considera isso como algo certo, uma quantidade definida, né, definitiva, aquela quantidade é sempre 10% de starter, a gente vai ter problema na nossa kombucha. O que mais a gente vê aí no mercado e pessoas que fazem em casa também são kombuchas excessivamente ácidas, são kombuchas que têm problema de mofo principalmente, e isso se dá muitas das vezes, grande parte das vezes, a essa ideia de que a gente tem que usar 10% de starter. Então, se eu vou fazer ali 1 litro de kombucha, eu tenho que usar pelo menos 100 ml de starter. Pelo menos não, 100 ml de starter. E quando a gente faz isso, a gente tem esses problemas, porque essa quantidade, gente, ele é uma mera estimativa. É isso que a gente tem que colocar assim na nossa cabeça, ter isso como informação. A gente tem que saber que essa quantidade, ela é apenas uma estimativa, uma referência para a gente saber. A gente, na kombucha, e aí eu acho que é o principal problema da kombucha, não o principal problema, mas a principal coisa que a gente tem que aprender sobre a kombucha é que ela não é uma receitinha de bolo. Então, se eu falar, usa tanto de açúcar, usa tanto de chá, deixa tantos dias, isso para mim pode funcionar muito bem, mas para você não vai funcionar, porque a kombucha tem muitas variáveis. A gente está trabalhando ali com organismos vivos, a gente está trabalhando com cada local, tem o seu clima, tem a sua temperatura diferente, então vai ter sim variações, porque a gente está trabalhando com um organismo ali, organismos vivos, porque a gente dá todos os subsídios para esses micro-organismos, mas são eles que vão proceder à fermentação. Então não tem como a gente achar que uma coisa que é tão variável, que dependendo da temperatura, dependendo do tempo, dependendo da minha cultura, quais são os micro-organismos que eu tenho ali, dependendo do açúcar que eu for usar, vai ter resultados diferentes. Então, se a gente tem tantas variáveis, não dá para a gente ter algo que seja fixo, que nunca vá mudar. E uma das coisas que vai mudar sim é essa quantidade de starter. Então, se você ficar fechadinho naquela ideia de que tem que usar 100, vou fazer 1 litro? Tem que usar 100 ml de starter, não vou usar mais e não vou usar menos. Isso está errado, tá? A quantidade de starter, ela vai ser definida caso a caso. E por que é isso? Porque isso vai depender de uma série de coisas. Vai depender daquele seu mosto, então aquele seu chá adoçado. Qual o chá que você está fazendo? Quanto tempo você deixou em infusão? Qual o açúcar que você está usando? Qual a quantidade desse açúcar? Tudo isso vai dar diferença nesse seu mosto.
Então, quando você for ver ali o pH desse mosto, né, se ele é mais ácido ou se ele é menos ácido, quanto que ele tá, ele vai ter diferença. Então, o mosto que eu faço, ele pode ter um pH. O seu mosto vai ser um outro pH. E se a gente justamente tem essas diferenças, se a gente usar a mesma quantidade de starter, concorda comigo que vai dar diferença lá no final? Porque se a gente está utilizando sempre 100 ml para 1 litro, justamente se o meu chá adoçado ali, meu mosto, ele tá diferente, depois que a gente colocar esse starter, ele vai continuar diferente, ele não vai ficar igual tanto para mim quanto para você. Então, a gente não pode se guiar nessa quantidade fixa. A gente vai se guiar sempre para o caso concreto. Então, a gente tem que ter ideia disso. Se a gente não quer uma kombucha que seja excessivamente ácida, se a gente não quer uma kombucha que se contamine, e um dos problemas bem frequentes da gente ter problema lá de contaminação é esse. Eu me lembro que lá no início, quando a gente começou a fazer, a gente tinha muito problema de contaminação. Então, volta e meia, a gente tinha esse problema. E a gente sempre foi analisando, por isso que é até muito importante a gente ter sempre uma ficha técnica, anotar tudo que a gente está fazendo, porque se deu algum problema, a gente vai na ficha técnica e tenta ver ali o que a gente fez para a gente ir eliminando as possíveis causas e na próxima vez a gente não ter mais esse problema. E a gente tinha ali um certo problema de contaminação, era mofo, em grande parte das vezes, e a gente não sabia por quê. A gente foi trocando as coisas, a gente tinha essas anotações, então a gente sabia o que a gente tinha feito, ia mudando, ia mudando. E a gente percebeu que era por causa disso, porque a gente se guiava nessa quantidade. Então a gente achava que para 2 litros a gente tinha que usar 200 ml, para 1 litro a gente tinha que usar 100 ml. Então a gente usava isso como uma quantidade fixa e isso acabava dando esse problema. E a gente, quando a gente percebeu que isso não é uma quantidade fixa, que isso vai variar, que isso vai depender ali de tanto do meu mosto, então daquele chá adoçado, quanto também da força desse starter, porque aquele starter pode estar mais forte ou menos forte, mais ácido ou menos ácido, e isso a gente só vai saber no caso concreto. Então, a gente precisa ter ali dados do nosso mosto, dados do nosso starter, e aí sim a gente vai calcular a quantidade que a gente vai usar ali no caso concreto. Então, para vocês verem que não é simplesmente 10% de starter, é uma média de 10% de starter. E aí eu até posso usar aqui para vocês como exemplo que, em geral, aqui, na grande maioria das vezes, a gente não usa, tá longe de usar 10% de starter, tá? Se a gente fosse, então, utilizar sempre 10% de starter, a gente teria problema tanto de acidez da kombucha, então, kombuchas que são excessivamente ácidas, às vezes é por isso, tem um starter muito forte, já tem um mosto que já está bastante ácido, e aí a gente vai sim, como se durante a fermentação vai ser produzidos mais ácidos, o mosto estava ácido, aquele starter já estava ácido, então quando você juntou aquilo ali já ficou ácido, produziu mais ácidos durante a fermentação, porque é o que acontece durante a fermentação, vai produzindo mais ácidos. Resultado final, uma kombucha super ácida, não tem como. Então, problemas de acidez na kombucha, problema de contaminação, como eu falei que aconteceu bastante com a gente lá no início, a gente teve que jogar muitos potes ali, muitas produções de kombucha fora por problemas de mofo, justamente por causa disso, porque a gente utilizava esses 10% e às vezes a gente precisava de mais de 10%. Né? Então, se a gente coloca ali uma quantidade, que não é aquela quantidade que vai garantir uma segurança daquela fermentação, ela vai ter problema, ela vai se contaminar e a gente vai ter que jogar fora. Então, a gente precisa determinar isso caso a caso. E uma outra coisa que também é bastante importante, é um problema que pode dar por causa desse uso de achar que 10% é uma quantidade fixa, é a falta de gás. Muitas pessoas fazem as suas kombuchas, têm problema na formação de gás e acha que é porque não fez uma fermentação adequada ou porque a segunda fermentação, que é quando vai fazer a saborização, no caso das pessoas que fazem isso separado, porque a gente tem um método diferente para fazer, mas quando vai botar para gaseificar, fazem esse processo, acham que é por causa da garrafinha
ou da tampinha, ou porque faltou açúcar, então vai para outros itens, quando na verdade o problema é o uso dos 10% do starter. Porque se esse líquido tiver muito ácido, então se tiver uma acidez ali muito grande, a gente vai ter um problema para que esses micro-organismos possam gaseificar, né? Produzir ali o CO2 que vai ser necessário para a gente colocar gás nessa bebida. Porque bebidas, quando ele está muito ácido, a gente tem um problema com relação às leveduras. As leveduras não gostam de ambientes muito ácidos. Então, quando a kombucha está muito ácida, a gente tem problema, sim, na gaseificação. Eu me lembro também que isso, como eu falei, são problemas principalmente lá do início. E eu me lembro que a gente demorava bastante tempo para gaseificar e a gente não sabia por quê. Nossa, demorando tanto tempo. E era justamente isso, porque a gente usava aquela quantidade, que até como eu falei para vocês, em geral 10% é muito além do que a gente precisa. Então aquela kombucha já começava muito ácida, formavam mais ácidos durante essa fermentação e essa acidez dificultava. Não que minha bebida não vai gaseificar, elas gaseificavam, mas elas demoravam muito mais tempo para gaseificar, justamente por causa dessa acidez. Então, é muito importante a gente saber que essa quantidade, esse mito de 10% de starter é justamente o que eu estou falando, é um mito, é uma referência. Então, a gente pega isso como referência. Pode ser que a gente utilize menos, pode ser que a gente utilize mais. Na nossa prática, a gente nota que a grande maioria das vezes a gente utiliza menos de 10%. Menos de 10% já é o ideal. Mas isso porque a gente tem a nossa receita, a gente tem a nossa matriz, então a gente tem aqui as nossas variáveis, né? Então, isso cada pessoa vai ter que analisar na sua produção. Pode ser que da forma como você faça, até dependendo da composição da sua matriz, então você tem ali mais micro-organismos que vão acabar impactando nessa acidez maior. Então isso você vai definir caso a caso. A quantidade de starter vai ser definida caso a caso. Então, Carla, tudo bem, eu já entendi. Então, se eu não vou utilizar sempre 10%, quanto que eu vou utilizar? Como que eu vou saber quanto que eu vou utilizar? Bom, para isso, como eu falei, a gente vai analisar cada caso. Caso a caso, né? Perdão. O que a gente vai fazer? A gente vai saber quanto que está aquele pH do nosso mosto. Então, a gente fez aquele chá adoçado, colocou ali o açúcar e a gente vai ver, antes de colocar o starter, como é que está aquele pH do nosso mosto. Justamente para a gente saber se ele vai ter que colocar mais ou menos para a gente começar essa fermentação. Porque a gente sempre tem que começar a fermentação com um pH ali ótimo, que a gente diz ali que é abaixo de 4,5. Seria o ideal começar ali pelo menos com 4,3 para garantir ali uma margem de erro. Então, a gente sabe que a gente tem que colocar, dependendo de como tiver o pH desse mosto, então vamos dizer que o pH desse mosto esteja 6. Só um exemplo, tá, gente? Que o pH desse mosto esteja 6. A gente tem que baixar aquele pH para pelo menos 4,6. Então, a gente sabe ali que a gente tem essa distância toda para baixar. Mas vamos dizer que ali o meu mosto já esteja com 4,5. Concorda comigo que a gente só tem que baixar pouco, né? Não tem que baixar muito. Então, a gente já vê ali que a diferença da quantidade desse starter já vai ser bem diferente daquele mosto que estava com 6 para aquele outro mosto que estava 4,5. Então, as quantidades desse starter vão ser diferentes nesses casos. Outra coisa também que a gente vai ter que analisar é qual a força, como é que está o pH desse nosso starter. Porque também é a mesma coisa, não são todos os starters que vão ter o mesmo pH. Inclusive o seu próprio starter, hoje ele pode ter um pH, amanhã ele já vai ter um outro pH. Então a gente precisa saber qual está o pH desse nosso starter. Porque se esse nosso starter ele estiver com pH ali 3,5, 3,4, é uma quantidade que você vai usar. Mas vamos dizer que seu pH esteja com pH, seu starter esteja com pH 3.
ele já está muito ácido, já está bem ácido. Então, se você colocar muito dele, você sabe que você vai ter um problema de acidez na sua kombucha. Então, esses dois pHs, tanto do seu mosto quanto ali do seu starter, você tem que medir para você saber exatamente a quantidade que você vai utilizar de starter. Lembrando que algumas pessoas falam, mas eu tenho que botar 10% porque eu tenho que ter a quantidade X de micro-organismos. A gente tem que lembrar que a gente vai colocar, então quando a gente adiciona o starter, além da gente baixar esse nosso pH para um pH de segurança, para iniciar a fermentação, a gente vai estar inoculando, a gente vai estar colocando aqueles micro-organismos. Mas a gente não tem que ficar pensando em uma quantidade extremamente grande, porque esses micro-organismos, durante a fermentação, eles vão se reproduzir, eles vão aumentar. Então, a gente não tem que se preocupar muito com a quantidade desses micro-organismos, porque durante a fermentação, eles já vão fazer esse ciclo, vão aumentar essa quantidade, tá? Então, a gente não tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar com a quantidade, com o pH ali do nosso mosto e com o pH do nosso starter. Aí sim, a gente sabendo desses dois, quando a gente for colocar, a gente vai colocar a quantidade que a gente precisa para atingir aquele pH mínimo. Lembrando que algumas das vezes aquele mosto já vai estar com pH baixo, então teoricamente já vai estar seguro, vamos dizer assim. Aquele chá adoçado, quando você fizer, pode acontecer determinadas ervas dele já começar com um pH ali baixo, de 3,2, vamos dizer assim. Então, muitas das vezes, quando a gente faz uso, por exemplo, do hibisco, que tem essa acidez bem pronunciada, quando a gente faz alguma coisa já com o hibisco, então a gente usa ali o chá verde com o hibisco, esse mosto adoçado, ele já tem um pH bem baixinho. Então, a quantidade que eu vou colocar do starter vai ser bem pouquinho mesmo, vai ser só para inocular esses micro-organismos, uma vez que ele já vai estar ali numa faixa de pH seguro. Então, não vai ser para baixar o meu pH, vai ser mais para eu inocular esses micro-organismos. Então, é importante a gente ter isso em mente, a gente saber que a gente vai fazer esse cálculo ali na hora H, em cada caso, porque a gente sabe que de produção para produção isso vai variar. Então, é super natural. A gente está trabalhando com um produto agrícola, a base, o ingrediente, então a gente está trabalhando com chá, de produção para produção, tem diferença sim. Então, se você, meu mosto sempre vai dar isso. Não, não vai dar sempre isso, porque tem diferença de chá para chá, de lote para lote, de marca, né, para marca, até mesmo dentro de uma mesma marca, dentro de um mesmo lote, vai ter diferença, porque dependendo do processo ali de difusão, que foi da infusão, você vai extrair mais ou menos nutrientes. Então, tudo isso vai influenciar e a gente vai ter diferença, sim, de pH de mosto, de lote para lote. Então, a gente sempre tem que medir o pH ali do mosto, o pH do starter, para a gente saber fazer como que a gente vai colocar. E a quantidade vai sempre depender desses requisitos, né? Tanto do pH do mosto, quanto do pH do starter. A gente sempre vai analisar esses dois fatores e vai definir ali no caso concreto. Então, é muito importante saber que se a gente utilizar 10% do starter, levar isso como um mantra, achar que isso é uma quantidade fixa, a gente vai ter problema. Deixa eu só passar aqui para eu ver o que eu tinha, que eu tô aqui com o meu guia, porque senão eu vou falando e a gente acaba entrando em outro assunto e eu não trazendo aqui. Então, eu anotei tudo que a gente precisa para a gente ver. Então, era isso que eu trouxe para vocês, tá? Muito importante. Uma outra coisa que é muito importante, é um outro erro que a gente comete muito lá no início, porque a internet tem muitas informações que vão sendo passadas sem a pessoa verificar aquele embasamento, se aquilo realmente procede ou não. E uma outra informação, um outro erro bem comum de se cometer lá no início é achar que a gente tem que deixar aquele nosso pote de fermentação num ambiente escuro e que quando a gente vai abrir a portinha, a gente tem que falar assim, devagarzinho, porque senão... Gente, não tem nada disso, tá? A gente não precisa se preocupar. O pote de fermentação ali,
o Scooby, a kombucha, ela não é vampiro, então a gente não precisa deixar ali no escuro, não pode ter contato com o sol, nada disso. A gente tem que entender que isso vem de um certo medo com relação, e esse medo procede com relação aos raios ultravioletas. Então, por que as pessoas elas acabam falando, tem que botar no armário? Ela fala colocar no armário escuro, né? Não mexer, tudo isso. Por que tem que ficar nesse armário escuro? Por causa dos raios ultravioletas. Os raios ultravioletas, e isso tem na radiação solar e também tem em algumas iluminações artificiais, o raio ultravioleta, ele tem uma função bactericida. Então, ele pode sim acabar inativando alguns micro-organismos, mas não é assim de uma hora para outra. Não é eu peguei lá meu pote de fermentação, deixei, só vim mexer, vim olhar, estou com a luz solar ou a luz artificial, pronto, já perdi meus micro-organismos. Não, não é assim. Porque isso vai depender do tempo de exposição, desse comprimento dessas ondas, e isso aí, dependendo dessa equação, você pode vir a ter problema, mas em geral não vai ser rapidinho, você tá ali medindo, nada disso, vai ser algo que realmente você tem ali um tempo de exposição. Então você não tem que se preocupar em colocar o pote lá no armário, no escuro, e nem é bom que você faça isso, porque eu vou até falar os problemas que decorrem disso. Você só tem que ter em mente que sim, a radiação ultravioleta, ela é prejudicial, por isso que você não vai deixar seu fermentador num lugar que bata sol incidindo diretamente e um pote de vidro, porque quando a gente coloca um fermentador opaco de outra cor, isso já diminui. Mas quando você coloca ali de vidro direto, pegando sol direto, isso não vai ser bom, porque vai ter essa radiação, vai ter também o calor que vai prejudicar essa fermentação, ela vai ser muito acelerada, não vai ser uma fermentação de qualidade, também não vai ser bom. E quando a gente acha que essa questão, né, de deixar no armário, ela é verdadeira, e a gente faz isso, e a primeira vez, gente, eu fiz isso também, né, porque quando a gente pegou, e a gente pegou por doação, a kombucha, a gente entrou num desses grupos que tem até no Facebook, a gente entrou nesses grupos e solicitou uma doação, e a pessoa doou pra gente essa mudinha de kombucha, e quando a gente começou foi exatamente isso, a gente fez lá a questão dos 10% do starter, achando que era certinho, a gente pegou, botou no armário fechado e a gente pegava com todo cuidado e não acendia a luz, porque tinha essa questão. Hoje eu acho até que está um pouco melhor, já não tem essas informações tão erradas, né? Porque a gente tem bastante informação de qualidade, mas tem muita informação ainda que a gente não pode acreditar. E essa informação de que você colocar no armário, isso acarreta muitos problemas, principalmente o primeiro deles, a contaminação, problema de mofo. Porque, pensa aqui comigo, se você pega ali seu pote de fermentação, coloca dentro de um armário lá, todo escurinho, mas todo fechado, porque você, né, tem que garantir que os raios ultravioletas não cheguem nesse pote, você coloca ali no armário super fechado. E a ventilação? A gente coloca esse pote com um paninho, justamente para passar o oxigênio ali. Se a gente coloca num ambiente fechado, a gente não vai ter essa circulação, a gente vai ter a circulação do oxigênio sendo prejudicada. E nesse primeiro momento, a gente precisa do oxigênio. O oxigênio, ele é importante. Então, se a gente coloca no armário que a gente não vai ter essa circulação de oxigênio, a gente vai ter um problema com a nossa fermentação. Então, a gente tem que sim colocar em um ambiente que seja ventilado, um ambiente arejado, para não ter problema de mofo, tá? A gente vai colocar num ambiente longe da luz do sol, mas não precisa de ser ali fechado, trancado, porque isso não vai ser bom. A gente vai ter problema de mofo, porque a gente vai diminuir a quantidade de oxigênio, provavelmente se for num lugar quente, a gente vai ter problema de calor excessivo, a gente vai ter realmente problema ali de contaminação por esse motivo, pelo fato da gente estar prejudicando a nossa fermentação.
Uma outra questão que a gente também tem que considerar, além da gente ter um problema de contaminação, muitas das vezes a gente pode não ter uma contaminação direta, mas a gente vai ter uma fermentação que não vai ser uma fermentação de qualidade. Porque, como eu falei, a gente vai ter falta do oxigênio, então as bactérias, principalmente, que vão usar esse oxigênio, elas vão ter deficiência de pegar esse oxigênio, então elas vai ter um problema ali na fermentação. E também a gente tem uma temperatura excessivamente grande, né? Dependendo, se estiver muito fechado, sem a circulação de oxigênio, a gente vai ter uma temperatura muito alta e a gente vai ter uma fermentação que vai ser muito mais rápida, sem a incidência do oxigênio. Então, isso vai gerar problemas. A gente pode não ter uma contaminação, mas a gente pode ter uma fermentação que vai ser muito rápida, ou às vezes a gente vai ter uma fermentação que vai ser tão devagarzinha que vai demorar tempo para a gente ter um resultado de qualidade. Então, a gente não pode simplesmente reproduzir essas informações que não fazem sentido, e essa de deixar o pote no escuro total não faz sentido. O que a gente tem que lembrar, então, sempre? É colocar num ambiente que seja arejado, um ambiente que seja ventilado, um ambiente que não tenha incidência dos raios solares, principalmente se você estiver no início fazendo os potes de vidro, porque sim, nesse caso, a gente pode vir a ter problema, porque vai estar entrando a radiação solar. Lembrar aqui que os micro-organismos não precisam se bronzear, não precisam pegar sol, eles precisam ter acesso ao oxigênio, precisam ter uma temperatura não muito alta, né? Essas são as questões que os micro-organismos precisam. Então, coloque ali numa parte da sua casa que não tenha incidência solar, que também não tenha luz, porque, como eu falei, não somente a radiação, não somente a luz do sol, mas algumas luzes artificiais tem essa quantidade de ultravioleta, é por isso que mesmo em casa a gente acaba passando protetor solar, justamente porque tem essa emissão dessa radiação. E justamente também quando a gente coloca num ambiente que é arejado, num ambiente que não é fechado, além daquele pote ter essa circulação de ar, ter esse acesso ao oxigênio, você consegue olhar, você consegue acompanhar. Então, se tiver alguma coisa errada, se você notar ali alguma contaminação, algo que não deveria, você está tendo aquele controle. Você pode separar aquele pote para não contaminar os demais. Você pode tomar alguma medida para evitar de perder aquilo. Então, é importante a gente colocar no local arejado, fresco, de fácil acesso, para a gente estar fazendo esse acompanhamento, principalmente no início, quando a gente não tem muita prática. Então, a gente precisa, sim, olhar todo dia, degustar todo dia, para ir acompanhando, para ir pegando essa prática, para ir entendendo o processo. Então, esse daí é o erro número 2 que muita gente comete. E olha, não é algo muito difícil de acontecer, não. É algo bem comum. Como eu até falei, a gente mesmo lá no início, em 2015, quando a gente começou, a gente também cometeu esse erro. Então, esse é o segundo erro. Vamos lá para o nosso terceiro erro. E o terceiro erro, eu sei que é algo assim que as pessoas, nossa, Carla, mas é meu queridinho. E calma, gente, tá tudo bem. A gente tem que gostar deles mesmo, mas a gente tem que gostar dos micro-organismos. E sempre quando eu bato aqui nessa tecla, algumas pessoas ficam, nossa, mas eu adoro usar o biofilme, o insufilme ou o Scooby. Insufilme não, gente, perdão, acho que eu falei isso agora, né? O biofilme, a celulose e o Scooby. Mas, gente, quando a gente usa o Scooby, quando a gente usa o biofilme nas nossas fermentações, as chances são grandes da gente ter problema na nossa produção. Então, a gente pode gostar deles bastante, a gente pode utilizar ele para outras coisas. Eu não estou falando aqui que a gente deve descartar, jogar no lixo, não. A gente até tem que dar uma outra destinação, porque isso nos aterros sanitários já são super abarrotados e a gente não precisa. A gente pode utilizar isso e deve utilizar com outras aplicações, mas não para fazer kombucha. Então, o terceiro erro que a gente comete muito lá no início é achar que a gente precisa usar o biofilme, o Scooby, para fazer kombucha.
Isso, gente, a gente sempre fala bastante porque a gente sabe que muita gente ainda tem isso arraigado, tem isso assim como algo muito forte, como uma afirmação mesmo. E a gente não precisa, gente. A gente precisa dos micro-organismos. E os micro-organismos, eles estão tanto aderidos a essa celulose, ao SCOBY, mas esses micro-organismos também estão no líquido, que é o starter que a gente sempre vai utilizar nas nossas fermentações. Então, a gente não precisa fazer o uso do SCOBY. A gente deve ter, a gente fala que a gente deve ter o SCOBY, as matrizes na nossa casa, para a gente ter uma garantia, ter sempre algo que vai produzir, porque é a matriz, né? Então, você ter ali o início, mas para produzir, a gente pode e deve fazer uso somente do starter. Porque quando a gente acha que a gente precisa utilizar o biofilme, o SCOBY para fazer a kombucha, a gente fica muito presa a essa produção fazendo dessa maneira. E fazendo dessa maneira, a gente tem muitos problemas, e não são poucos não, muitos problemas. O primeiro deles é a acidez excessiva. É um dos primeiros pontos. Então, além daquele aspecto que eu falei de achar que a gente sempre vai usar o 10% de starter, uma das coisas que contribui para a gente ter kombucha ácida é achar que a gente tem que fazer utilizando o SCOBY, tá? Eu sei que vocês já devem ter provado muita kombucha e provavelmente devem ter provado muita kombucha excessivamente ácida. Então, a acidez na kombucha é algo que não é natural, tá, gente? A gente não tem que beber um vinagre, não é isso. A kombucha tem sim uma acidez presente, é desejado, mas isso tem que ser equilibrado. A gente não está aqui para beber vinagre, não é o objetivo. Tanto que a kombucha é uma bebida. E ninguém toma vinagre, né? Tipo, na garrafinha. Ninguém faz isso. Eu, pelo menos, não conheço. Até porque deve fazer mal. A gente tem que ter em mente que a acidez excessiva, ela prejudica o nosso organismo. A gente tem uma série de problemas, a gente tem ali as ulcerações, os problemas das úlceras, de aftas e de uma série de desordens que são justamente para o excesso de ácido. Então, a gente não tem que achar que tomar ácidos é maravilhoso sempre em quantidade. Não, é tudo uma questão de um equilíbrio. Então, na kombucha, essa acidez ela tem que vir sim de forma equilibrada. E quando a gente faz a kombucha, além do starter, que a gente não pode abrir mão, a gente sempre vai utilizar o starter, e coloca o SCOBY, não tem como a gente mensurar essa quantidade, porque quando a gente coloca ali o SCOBY, né, tem essa questão de se você vai pesar o SCOBY para botar. Quando você coloca, e a gente até já falou em outras aulas, esse biofilme, esse SCOBY, ele absorve, tem bastante líquido. Tanto que quando a gente pega, quando a gente tenta desidratar, a gente percebe que ele fica bem fininho, porque ele perde ali grande parte de água. E nesse caso da kombucha, não é a água, né? Ele está absorvendo a kombucha. Então, quando a gente usa esse SCOBY, ele vai junto com todo aquele líquido que está ali naquela celulose. E quando a gente coloca no nosso pote, junto daquele meio que a gente já garantiu a fermentação, o pH de fermentação ali para começar, e a gente coloca aquele SCOBY, aquilo ali vai acidificar ainda mais, fora os ácidos que a gente vai produzir durante a fermentação. Então, concorda comigo que a chance de você ter problema de acidez é muito maior se você somente utilizar o starter? E a gente só precisa utilizar o starter, porque a gente precisa só utilizar os micro-organismos. Então, eu não vejo por que da gente utilizar o biofilme, o SCOBY, se a gente vai ter ali problema de acidez maior que a gente não vai conseguir mensurar. Porque por mais que a gente eu já medi, coloquei lá o meu starter, coloquei o meu SCOBY, medi de novo, mas essa medição não vai ser rápida, né? Porque você não vai conseguir passar aquela densidade daquele líquido que está no SCOBY para o líquido de uma hora para outra. Isso vai sendo passado ao longo do tempo de fermentação. Então, não tem como a gente mensurar quão ácido ficou aquilo ali, tá?
Então, grande parte de problema de acidez excessiva se dá sim pelo uso do biofilme. Uma outra coisa também que utilizar esse Scooby vai acabar gerando é problema de contaminação. A gente tem que pensar no seguinte: contaminação ela se dá, não é no ar, né? A contaminação tá ali, vai contaminar, não é assim. Você tem que ter alguma coisa que faça aquela contaminação chegar ali naquele líquido, na kombucha. Então, se a gente tiver essa manipulação, se eu pegar, por mais que eu limpe a minha mão, higienize direitinho, mas pode acontecer de eu acabar pegando, e é por isso que a gente nunca utiliza as mãos, por mais que elas estejam muito limpinhas, a gente não deve utilizar as mãos porque a gente tem as unhas. E as unhas, por mais que a gente limpe com escovinha, pode ser que ainda fique alguma coisa ali. E aí, quando a gente está nessa manipulação do Scooby, pode ser que a gente acabe levando algum micro-organismo para esse meio, que é a sua kombucha. E aí você vai ter um problema de contaminação. Por mais que você utilize a luva, por mais que você utilize aqueles pegadores higienizados, é uma chance muito grande de contaminação. Porque toda vez que você tem manipulação, você tem chance de contaminação, porque justamente você está mexendo, você está colocando ali algo que não estaria ali, justamente porque você tem aquela manipulação. Então, sempre o ideal, o melhor dos mundos é a gente ter menos manipulações. Toda vez que a gente tem menos manipulação, menos etapa, a gente tem menos chance de contaminação. Então, quando a gente não faz uso do Scooby na nossa fermentação, a gente tem chances ali grandes de não ter problema de contaminação. Então, muitas das vezes, e a gente percebeu isso quando a gente começou lá no início a usar, e a gente fazia também, isso tudo que eu estou contando, a gente fazia lá no início, né? Porque a gente sabe, são erros básicos, são erros não erros básicos, tá? Não estou menosprezando ninguém. São erros justamente para a gente não conhecer o processo, não conhecer essas informações, a gente acaba cometendo. E a gente também cometeu isso. A gente fazia kombucha utilizando o Scooby porque a gente achava que os micro-organismos estavam ali, somente aderidos àquela celulose. Então a gente achava que a gente precisava usar, era obrigatório utilizar o Scooby. E com isso, a gente tinha manipulações, então é muito mais fácil de você ter uma contaminação. Uma outra coisa também, que quando a gente acredita que a gente tem que utilizar o Scooby para fazer a kombucha, a gente acaba tendo mais trabalho. Porque pensa, você tem que tirar de um recipiente, então de onde está o recipiente, fez o chá, você vai ter que colocar ele ali, aí depois você vai, quando for colher, você vai tirar aquilo ali, vai botar em outro pote. Então tudo isso é louça que você vai lavar, porque você passa para um pote, depois você vai lavar de novo esse pote. É louça que você lava, é manipulação que você está fazendo, é mais uma etapa. E isso, quando a gente está falando de 1 litro, é tranquilo, é levinho. Mas quando a gente vai aumentando, então a gente vai lá para um balde de 10 litros, porque no início, gente, 1 litro, você, nossa, estou fazendo muita kombucha, mas aí você começa a beber, então vamos dizer assim, você toma uma garrafinha 300 ml por dia. 1 litro vai assim muito rapidamente. Então você começa a aumentar a sua produção de kombucha e você começa a perceber que tirar esse Scooby já não é tão simples, porque você tem que ter todo o procedimento para pegar esse Scooby. Ele é gelatinoso, né? Então ele acaba escorregando, ele é escorregadio. Dependendo do tamanho, ele vai cada vez ficando muito pesado. E lá no início, quando a gente fazia, mesma coisa, a gente também cometeu esse erro, a gente era eu e o Marco para a gente pegar isso, e isso ficava muito pesado. Então você tinha que pegar, passar para uma outra, aí você suja o chão, tem que limpar o chão. Você tem que ter um recipiente também desse mesmo tamanho, porque o Scooby fica do tamanho do pote fermentador. Então, se você estiver fazendo ali 100 litros, 200 litros, você está falando de um Scooby com esse diâmetro. Então, fica muito pesado. A gente já estava até considerando a, de repente, ter uma maquininha, tipo um gancho, né? De pegar para botar para outro lugar, para não ter que ficar pegando toda hora, porque eu já sozinha não conseguia. Então, o Marco tinha que ficar eu de um lado, o Marco do outro lado, e a gente fazer essa transposição.
Então você vê, é muita trabalho sem ter o porquê, porque a gente precisa dos micro-organismos. E outra coisa, até o que eu falei agora, além de você ter mais trabalho, você precisa de mais utensílio. Então você precisa desse pegadorzinho, você precisa a luva não, porque você já vai fazer o uso da luva em outros momentos, né? Mas você vai precisar, então, de repente, se a gente tivesse pensado em comprar esse ganchozinho que içasse de um lado para o outro, você vai precisar disso, que não é barato, né? Porque é algo que acaba sendo mecanizado. Você precisa de um outro pote grande para colocar. Então, tudo isso vai sendo somado, é trabalho, é dinheiro que você vai ter que acabar gastando para comprar, que sem necessidade, tá? Sem necessidade, porque o que a gente precisa é dos micro-organismos. Então, como que a gente deve fazer para a gente produzir, para a gente fazer a kombucha sem o Scooby? Fácil, usando apenas o starter. Como eu falei, a gente precisa dos micro-organismos. A gente já faz uso do starter para garantir aquele pH de segurança. Então, quando a gente usa o starter, aqueles micro-organismos estão ali, a gente já está inoculando aqueles micro-organismos no líquido que a gente está produzindo, então a gente não precisa fazer uso do Scooby. Deixa o Scooby lá nos seus hotéis, deixa o Scooby para fazer outras coisas, mas não para fazer a kombucha. Faça isso, não acredite apenas em mim, faça isso você, faça um pote, uma fermentação sem utilizar o Scooby e veja, porque a gente sabe que sempre vai ser sintetizado um novo biofilme, um novo Scooby, né? Isso vai sempre ser formado, porque é um produto da fermentação, essa celulose. Então, elas sempre vão produzir. Então, por mais que a gente não utilize esse Scooby, no final eu vou ter lá um Scooby. Então, o que mostra que a gente não precisa colocar essa celulose porque ela já vai ser sintetizada, tá? Então, deixe isso para experimentações que você queira fazer, para receitas que você queira fazer, mas para fazer a kombucha você só precisa do starter. Mas aí eu lembro que já que a gente não vai fazer uso desse Scooby, e a gente deve ter esse Scooby, a matriz, para a gente ter uma segurança, para se acontecer qualquer coisa, a gente ter ali a nossa matriz para produzir o líquido, o starter, tenha os seus hotéis, mas faça a manutenção dos seus hotéis, porque a gente precisa garantir que esses Scoobies eles estejam ali num meio sadio, um meio que se eles precisarem ser utilizados, a gente vai ter esses Scoobies de forma saudável e vai utilizar de maneira que ele vai agregar na nossa kombucha. Então, proceda sempre às manutenções adequadas. Bom, esse foi o terceiro erro, agora vamos para o quarto. E o quarto erro é também algo bem comum de acontecer. A gente também cometeu esse erro lá no início, que é a questão da gente deixar pelo menos durante 21 dias para a gente colher aqueles benefícios. E quando a gente está começando a fazer kombucha, na grande maioria das vezes a gente chega na kombucha pelos benefícios dela, né? São raras as pessoas que, tipo, eu adorei essa bebida, eu já quero fazer essa bebida. Porque por mais que ela adore a bebida, ela acaba vendo, vou pesquisar. Aí começa a ver aqueles benefícios. E aqueles benefícios acabam atraindo aquela pessoa, porque ela provou, ela falou, nossa, uma bebida maravilhosa, delícia, com gás, com uma cor linda, tudo que eu queria, e ainda tem essa série de benefícios. Então, a pessoa acaba querendo fazer a kombucha por esses benefícios, obviamente porque ela é gostosa, mas querendo colher esses benefícios. E aí, quando a gente vai olhar, muitas vezes as informações que circulam por aí, são informações que dizem, olha, você tem que deixar bastante tempo, porque você deixando bastante tempo, ela vai ter todos aqueles benefícios, vai formar todos aqueles ácidos, e existem ácidos que você só forma depois. E para isso você tem que deixar 21 dias. Gente, só que quando a gente acredita nisso, a gente tem problema de kombucha extremamente ácida. E como eu falei aqui, vocês já devem ter provado kombucha extremamente ácidas por aí. Eu já provei milhares de kombuchas
A gente sempre prova kombucha, porque a gente está sempre experimentando novas marcas, vendo o que tem ali no mercado. E a gente tá cansado de ver kombuchas extremamente ácidas. De pessoas achando que se deixarem mais tempo, se ela ficar com mais acidez, ela vai representar, vai trazer mais benefícios. E isso, gente, está completamente errado, completamente errado. Sim, alguns ácidos, eles são formados somente depois de um tempo. Então, alguns ácidos, a gente precisa de fermentações mais longas para a gente ter a formação desses ácidos. Só que, para a gente aguardar a produção desses ácidos, a gente vai ter uma kombucha muito ácida. E essa acidez na kombucha, ela não é desejada, primeiro, porque ninguém vai querer tomar vinagre, como eu falei, e depois, porque essa acidez excessiva, gente, ela é prejudicial. Ela é prejudicial para os dentes. Tanto que se você for no dentista e falar que toma vinagre, isso é bastante comum agora nesses shots que tem limão, vinagre, que tem seus benefícios, mas isso faz mal para os dentes. Então, faz mal para a camada ali dos dentes. Você tem problemas muito grandes, justamente advindos dessa acidez excessiva. Então, a gente tem que tomar cuidado, porque isso pode dar esses problemas que eu falei, por exemplo, de acidez na parte dos dentes, mas pode dar problemas até mais graves, como, por exemplo, de você ter úlceras gástricas. Então, pessoas que têm gastrite têm que tomar cuidado com isso. Então, não é achar que a acidez é bom, então, beleza, vou tomar super ácido. Não, porque essa acidez em excesso é prejudicial, não é desejado. Tanto que a gente tem ali na kombucha, a gente tem padrões de acidez que a gente tem que ficar, porque abaixo disso pode sim ocasionar uma série de malefícios para a gente. Então, a gente tem que ter sim essa preocupação. E a gente também tem que pensar que os benefícios da kombucha não é por causa de um ácido isolado, um ácido que só vai ser formado depois daquele tempo de fermentação. Não! A grande parte dos benefícios da kombucha vem dessa sinergia toda. Vem dos ingredientes que a gente utiliza, principalmente a Camellia sinensis, é por isso que a gente não pode abrir mão da Camellia sinensis, porque grande parte dos objetivos é por causa da estrutura única dessa planta, que a gente até já falou sobre isso em outra aula. A estrutura dessa planta tem ali uma sinergia muito forte, tem substâncias que são combinadas de uma maneira única, que a gente só encontra na Camellia sinensis, e por si só, a Camellia sinensis já traz grande parte desses benefícios. E a gente tem um processo de fermentação. E esse processo de fermentação, você tem a formação de outros compostos e tem a potencialização desses compostos advindos ali da Camellia sinensis. Então, a gente tem algo no final muito, muito potente, com muitos benefícios. Então, não é você deixar durante mais tempo para a formação daquele ácido X para você ter ali todos aqueles benefícios. Não. Você colher no tempo certo, e aqui a gente fala colher no tempo certo, é aquele tempo que você respeitou a fermentação, você já tem a produção da maior parte daqueles compostos que vão ocasionar aquela série de benefícios. Então, você não precisa ter a produção de todos aqueles ácidos para você ter uma kombucha com todos aqueles benefícios. Não, você colhendo no momento certo, fazendo uma fermentação adequada, você já vai ter ali todos os benefícios, se não de um ácido ou outro que, como eu falei, só vai ser formado depois de bastante tempo de fermentação. Você tem ali a maioria dos benefícios, você vai ter uma bebida gostosa, porque a gente também tem que tomar uma bebida gostosa, não uma bebida vinagrada que vai, nossa, você vai ter que fazer careta, prender a respiração para poder tomar. Não, não é isso que a gente quer. E também uma outra coisa que a gente tem que lembrar, que a formação desses ácidos não é infinita. Então, quanto mais tempo eu deixar, então eu vou deixar 60, 90, um ano, e esses ácidos vão continuar sendo formados. Não é assim. Eles têm um tempo de formação. Então, eles chegam até um certo momento que eles começam a decair a quantidade tanto desses ácidos quanto de outros compostos que são formados durante a fermentação.
Então, se você esperar para ter toda aquela potência, todos aqueles atos que você quer obter, para ter aqueles benefícios que você acha que você vai perder em outros compostos, porque esses compostos já vão estar sendo ali justamente por causa dessa acidez também sendo prejudicados. Então, o ideal é a gente colher a kombucha no momento certo, na qual você tem um equilíbrio de sabor e você também tem um equilíbrio desses benefícios. Esse é o importante, tá? Qual o problema quando a gente acredita nessa informação de que a gente precisa deixar 21 dias? Aqui o mais básico que a gente falou é a acidez excessiva, e a acidez excessiva, como eu falei, pode dar problemas muito sérios, então problema nos esmaltes dos dentes, problemas de úlcera, tudo de aftas, tudo isso são problemas causados pelo excesso de acidez. E outra coisa que a gente tem que lembrar é que quando a gente tem essa acidez mais alta, a gente tem uma menor diversidade de micro-organismos, porque não são todos os micro-organismos que gostam de acidez. Tem determinados micro-organismos que têm ali as suas faixas de pH mais altas. Então, se a gente acaba fermentando demais, tendo uma fermentação muito longa, e a gente tem uma acidez muito grande, a gente vai diminuir a diversidade desses micro-organismos. Então, o que a gente acha que está abafando, colhendo todos aqueles benefícios que a gente não vai estar. Então, o ideal é a gente colher quando chegou naquele ponto de equilíbrio. E como que a gente deve, então, proceder para a gente ter ali uma kombucha com benefícios e mais uma bebida gostosa? A gente deve parar a fermentação no momento adequado, naquele ponto de colheita, naquele momento que você já tem uma fermentação, essa fermentação já produziu tanto os compostos de sabor e aroma, como aqueles compostos que vão nos permitir colher aqueles benefícios. Então, é nesse ponto, aquele ponto que a gente chama o ponto de colheita, que a gente vai parar a nossa fermentação. E isso vai ser determinado caso a caso, fermentação a fermentação, porque leva em conta todas aquelas variáveis que a gente sabe que na kombucha a gente tem. Então, a gente tem que se preocupar com a nossa fermentação, naquele caso específico. A gente fez as medições, a gente degustou, a gente sentiu que ela já chegou no momento de ser colhida, colha a sua kombucha. Não se baseie nos tempos de fermentação de outras pessoas e não se baseie nos tempos de fermentação de pesquisas, porque nessas pesquisas ele está analisando, são outras até as condições. Então, algumas pessoas veem as pesquisas, nossa, mas eu quero esse tempo, só que são outras condições ali de produção. Então, a gente não pode ficar preocupado com isso, a gente tem que se preocupar em colher no momento certo, porque se a gente colher no momento certo, a gente vai sim ter todos os benefícios dessa bebida e uma bebida maravilhosa que a gente vai conseguir beber sem problema nenhum. Esse, então, foi o quarto erro. Agora, vamos lá para o quinto erro. E o quinto erro, ele até está junto com esse deixar 21 dias, que é aquele erro bem comum, que é passar o ponto da colheita. Isso aí a gente vê bastante, né? E esse é um erro que eu diria que não é nem de principiante. Às vezes a gente já está acostumado a fazer kombucha e a gente acaba perdendo esse ponto de colheita. Obviamente, quando a gente adquire uma certa experiência, isso é bem difícil de acontecer, mas pode acontecer, tá? Pode acontecer sim. Se isso aconteceu com você, nossa, como assim? Pode acontecer. A gente vai ver formas da gente não acontecer isso, mas pode acontecer. E isso, em geral, acontece por falta de conhecimento, né? Como eu falei, isso é mais normal de quem é principiante, mas alguns experientes podem sim acabar tendo problema nesse ponto de colheita, justamente porque falta conhecimento. E exatamente por isso que o conhecimento é libertador. Não adianta a gente ficar procurando receitinha, porque a receitinha não vai ensinar pra gente esse ponto de colheita. Porque esse ponto de colheita não é igual para todo mundo. Esse ponto de colheita, em geral, ele é mais definido pelo próprio produtor, né? Você que está fazendo a kombucha, do que qualquer outra coisa. É você que vai decidir quando parar aquela fermentação. Mas para isso, você tem que ter o conhecimento para você saber quando que você faz isso,
sem impactar na sua fermentação, sem impactar na qualidade da sua kombucha. E qual é o erro bem grande quando a gente acaba passando desse ponto de colheita? O primeiro deles é básico, né? É o que a gente tem falado aqui até nos outros erros, sempre acabam resultando nesse, que é a acidez excessiva da kombucha. E o que mais a gente vê é a acidez excessiva, pessoas justamente por causa desse ponto, de passar do ponto de colheita. E aí algumas pessoas sempre, mas aí você faz um outro chá, mistura. Gente, a gente até pode fazer isso como para salvar, mas não vai ser uma kombucha de qualidade, porque já teve aquele errinho. Então, a gente, nesses casos, o ideal é mesmo a gente deixar mais tempo, e aí, se você não tiver feito nenhuma saborização, usar como starter, ou de repente você utiliza em qualquer outra preparação, porque ela vai ser uma kombucha problemática, porque ela já teve aquele problema, ela já passou do ponto de colheita, tá? Mas uma das razões da gente ter, um dos problemas bem comuns da gente passar é a acidez da kombucha. Outro problema também, que a gente até comentou num outro erro, que até a questão dos 10% do starter, é problema de gaseificação. Porque como eu falei lá, quando a kombucha está muito ácida, está com acidez excessiva, aquilo ali prejudica o trabalho das leveduras, e aí a gente vai ter um problema na hora de gaseificar essa kombucha. Então, a gente tem que ter sempre um equilíbrio, e isso até quando eu falei agora de deixar 21 dias, isso impacta diretamente quando a gente vai gaseificar, quando a gente quer que aquela kombucha tenha gás, porque como ela está muito ácida, isso dificulta esse processo de carbonatação, que é esse processo justamente da gente colocar gás na nossa bebida. Então, é um outro erro. Às vezes a pessoa ela está achando que o erro dela está sendo em outras questões, quando o erro dela para gaseificar está sendo aí também no ponto de colheita. Carla, eu entendi, mas como é que eu vou estabelecer esse ponto de colheita? Bom, a primeira coisa, esse ponto de colheita vai ser definido por você. E é por isso que a kombucha é tão legal, porque a gente dificilmente tem uma kombucha igual a outra, se a gente fizer da forma correta, dificilmente a gente vai ter, porque às vezes a pessoa acaba usando determinados saborizantes, e aí a gente tem muita kombucha uma igual a outra. Mas, em geral, ela acaba sendo diferente as kombuchas, porque esse ponto de colheita, ele é muito também sensorial. Vai de você decidir, não, eu quero a kombucha um pouquinho mais ácida, eu quero a kombucha um pouquinho menos ácida. Vai justamente de você, desse seu perfil que você considera ali como ideal para você saber o momento de parar. Obviamente que se a gente tiver um paladar muito viciado, um paladar que é muito doce, a gente vai acabar pecando, a gente vai querer deixar a kombucha muito docinha, nada de ácido, e isso é ruim, porque como eu falei, é sempre o equilíbrio. A gente sempre tem que buscar o equilíbrio. Então, se a gente tiver esse paladar, e aí no início pode ser mais difícil determinar esse ponto de colheita, porque a gente não tem um paladar muito treinado. Por isso que é muito importante a gente estar sempre fazendo as degustações durante todos os dias. Às vezes a gente fala, dá 2 dias, dá 3 dias, mas se você puder, prove todos os dias para você ir percebendo essa evolução e educando o seu paladar. A gente também sempre fala para a gente provar coisas novas, isso não é nem dentro da kombucha, provar alimentos novos, porque isso a gente vai estimulando o nosso paladar, vai treinando e vai facilitando a gente identificar esse que seria o nosso padrão ali de ponto de colheita, tá? Mas no primeiro momento é você, né, que vai definir esse ponto de colheita. E para isso você tem que degustar. Então, a primeira forma de você saber que você chegou nesse ponto de colheita é você degustando. Você degustando, você vai perceber que aquele sabor vai mudando até chegar naquele sabor que você escolheu. Então, é você que vai definir e você vai chegar naquilo ali através principalmente da sua própria degustação. Um segundo item que vai te ajudar são os instrumentos de medição. Então, ter um pH-metro, ter um Brix, tudo isso vai te auxiliar
a saber se chegou nesse ponto, porque às vezes o nosso paladar, e principalmente quando a gente está lá no início, a gente não tem um paladar muito acostumado, pode ser que seja difícil saber se a gente chegou ou não. Então, se a gente está no erro, a gente está na dúvida com relação ao nosso paladar, a gente pode tirar essa prova com os instrumentos de medição. Os instrumentos de medição, eles nunca vão tirar o lugar do nosso paladar. O nosso paladar vai ser sempre estar ali, vai ser sempre uma questão muito importante. E vou dizer até que bater o martelo com relação ao paladar, principalmente quando a gente já vai tendo uma experiência. Mas os aparelhos de medição vão nos ajudar a auxiliar nesse paladar, porque às vezes, dependendo de como você faça, das saborizações, isso pode ser um pouquinho difícil de estabelecer, porque tem acidez de determinados ingredientes, eles vão atuar ali num sentido que vão mascarar aquele nosso ponto. Então, ter esses aparelhos vão auxiliar. Então, se você acha que está chegando, mas você teve ali uma medição de pH e uma medição de Brix que confirmam, você sabe que chegou no seu ponto de colheita. Lembrando que tudo isso está vinculado também ao seu perfil sensorial, à sua determinação daquele sabor ideal. Porque é isso que traz a beleza da kombucha, de ter uma kombucha sempre diferente uma da outra, porque é você que vai definir aquele sabor que você quer obter, tá? Um sexto erro também bastante comum, mas que tenho certeza que depois de hoje você não vai cometer mais, é saborizar na garrafa. E isso é bem comum lá no início, quando a gente não tem muita técnica, porque é uma das coisas mais fáceis. Você coloca ali na garrafinha para você poder envasar e poder deixar gaseificar. E você vai colocar as coisas dentro mesmo da garrafa, vai facilitar para você colocar e para você ter essa saborização, perdão. Então, você vai fazer essa saborização dentro da garrafa, porque você acha que assim é mais fácil. No início, tudo bem, gente, a gente acha isso mesmo, a gente fez muita saborização dentro da garrafinha. Só que isso é teoricamente mais fácil, porque depois a gente vai aprender que existem outros métodos que são mais fáceis do que você ficar fazendo em cada um, porque uma coisa a gente tem que pensar quando a gente vai botar ali 4 garrafinhas. Aí nessas 4 garrafinhas a gente pode ir ali perdão, gente, como é que funil. A gente com funil, a gente coloca ali nessas 4 garrafinhas, ok. Mas quando aumenta, isso aconteceu muito com a gente. Quando aumentar, a gente ter lá umas 100 garrafinhas e a gente com funil de 1 em 1, é bem trabalhoso. Então, assim, por isso que eu falei teoricamente mais fácil. Porque ali, quando você tem uma quantidade maior, aquilo ali já de fácil não tem nada. E também a gente tem que pensar que essa saborização na garrafa, além dela não ser mais fácil, né, ser teoricamente mais fácil, ela vai trazer uma série de problemas para a nossa kombucha. A primeira delas, e calma, gente, não vai ser acidez excessiva, tá? Porque eu falei de todos os itens da acidez excessiva, mas é um dos itens que a gente tem que tomar muito cuidado e que a gente vê o que as pessoas mais erram, ter essa acidez excessiva. Grande parte das coisas que a gente vai fazendo acaba resultando nessa acidez excessiva, até porque durante o processo de fermentação, mais ácidos são formados. Então, se a gente se descuidar e já começar a fermentação, já uma acidez excessiva, com essa formação a gente vai ter ali acidez sobrando para tudo quanto é lado. Mas aqui, um dos problemas que a gente tem bem grande quando a gente faz essa saborização na garrafa é a turbidez. O que é turbidez? Você olha para aquela garrafa, aquela tá turvo, você vê sedimentos. Esse é um problema muito sério, porque algumas pessoas pensam, mas é só estética. E hoje em dia a gente já tem até, vou botar o exemplo das cervejas artesanais, que ter essa certa turbidez, em alguns casos, pode ser até legal. Mas isso não é só o estético, porque esteticamente você vai colocar numa taça, não fica bonito, né? Mas o problema não está nem na estética, o problema está que essa turbidez vai gerar outros problemas. Então, uma das questões é essa turbidez, que não é bonita,
E essa turbidez, ela vai gerar uma instabilidade para a sua kombucha, porque isso é um sedimento. Esse sedimento ali, ele vai sendo consumido, ele vai ter um problema, então, porque esse daí vai ser consumido, então vamos dizer que você coloque ali gengibre, canela em pau, você coloque isso ali dentro da garrafinha e deixe ela gaseificando ali. Só que como você colocou aquilo ali vai sendo consumido pelos micro-organismos, porque para gaseificar a gente precisa fornecer o alimento, então além disso você vai botar alguma coisa que tem açúcar ou restante da sua fermentação anterior, mas aquilo ali vai ser consumido, vai ter uma nova fermentação para gerar o gás, que é o que a gente quer, tornar essa bebida gaseificada. Só que esse excesso de sedimentos, ele tanto vai poluir visualmente, como ele também vai gerar gás em excesso, mas também vai gerar álcool em excesso. Então, quando a gente tem o gás anda muito junto com o álcool. Então, quando a gente tem kombuchas excessivamente com muito gás, né, com aquele gás descontrolado, certamente a gente vai ter o álcool, porque exatamente ela vai ser produzida, esse gás está sendo produzido e aquele álcool que também é produzido, que também é um subproduto, né, vai ser produzido gás e álcool. Só que nesse caso, como a garrafinha está fechada, vedada, aquele álcool não tem como evaporar e aquele álcool também ele não vai ser, como a gente não tem a presença do oxigênio, aquelas bactérias que numa primeira fermentação consumiam aquele álcool, nesse caso aqui, essas bactérias não vão consumir aquele álcool, porque a gente não tem um acúmulo muito grande dessas bactérias nessa segunda fase. Nessa segunda fase da gaseificação, você tem ali mais as leveduras atuando, então você vai ter um excesso de álcool, você vai ter um excesso de gás, tudo isso contribuindo ali para gerar uma instabilidade na sua bebida. Então, você vai ter aquelas bebidas, aquelas kombuchas explosivas, aquelas kombuchas que têm um nível de álcool maior do que aquele que deveria ser, que é 0,5. E isso a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente não sabe quem está consumindo. E sem contar que a pessoa que está comprando ali a kombucha, ela compra kombucha, a não ser que ela compre uma kombucha que tem essa indicação de que tem teor alcoólico, então a gente sabe que existem as kombuchas alcoólicas, mas quando ela compra uma kombucha, em geral ela compra uma kombucha não pensando naquele teor alcoólico, ela quer que seja uma bebida que não seja considerada uma bebida alcoólica. Mas quando a gente faz essa saborização na garrafa, a gente pode estar caindo nesse erro da kombucha ter álcool em excesso. E além de você tá vendendo ali, e aí nem tá vendendo, né? Fazendo em casa, mas dando para uma outra pessoa, de quem estiver vendendo, né? Porque a gente sabe que a kombucha, às vezes a gente começa, grande parte dos produtores começam assim, fazendo em casa, colhe tantos resultados daquela bebida maravilhosa, quer apresentar para outras pessoas, quer fazer isso numa profissão e acaba vendendo. E a gente tem que tomar muito cuidado, que mesmo isso para a gente não é o ideal, a gente consumir uma bebida que tenha um excesso de álcool, né? E vai que você toma algum remédio, vai que você tem algum problema de saúde, não pode com esse teor de álcool, então é muito importante, vai que você tenha criança que beba, então a gente tem que sim se preocupar com esse teor de álcool, tá? Sem contar que, como eu falei, fica uma bebida turva, uma bebida que não fica muito bonita, tem esse excesso de gás, então você vai abrir, ela explode, você perde toda ali a sua produção, vai para o chão, vai para a mesa, você não acaba bebendo, desfrutando daquela bebida que você fez. A validade dessa kombucha acaba sendo muito pouca, porque como eu falei, você tem um excesso de gás, você tem um excesso ali de álcool, e isso atua ali diretamente sobre a validade, sobre a estabilidade dessa bebida. Você não vai poder, por exemplo, vai que você quer enviar para alguém da sua família que mora em outro lugar. Imagina você enviando isso pelos correios, a garrafa vai explodir, né? Então a gente tem que sim prestar atenção. E a saborização na garrafa, então, por isso que eu falei que ela é teoricamente mais fácil, porque ela tem essa série de problemáticas. Então, de fácil acaba não tendo nada, porque ela vai te causar uma série ali de problemáticas. E como eu falei,
ela pode ser mais fácil quando você está fazendo 2, 3 garrafinhas, mas quando você está fazendo mais garrafinhas, essa técnica de saborização não é a ideal. Ah, Carla, mas então como eu devo proceder? Existem outras técnicas para você saborizar. Então, se você quer saborizar, invista em outras técnicas. Aqui, a gente gosta de saborizar na fermentação. Então, a gente faz uma única. Se lembra quando eu falei lá das etapas? Que o ideal é você ter menos etapas? Então, exatamente pensando nisso também, de você ter menos trabalho, menos chance de contaminação, a gente faz numa única fermentação. Então, numa única etapa, a gente fermenta e saboriza. Desse jeito, a gente tem menos trabalho, menos chance de contaminação. A gente tem também sabores sendo diferenciados, porque esses sabores ficam por mais tempo. Em geral, numa técnica de saborização, você não deixa tanto tempo. E quando você faz dessa maneira que a gente ensina, é justamente essa maneira que vai propiciar sabores diferenciados, tá? Então, o ideal é você fazer dessa maneira. Não investir numa saborização da garrafa, porque, como eu falei, ela pode só parecer mais fácil. Mas o que ela vai te dar de problema e também de trabalho, quando você aumentar a quantidade, não vai tornar essa técnica mais fácil. E vamos lá para o nosso último item, último erro que a gente, em geral, comete. E esse é bem comum quando a gente comete, sim, porque depois que a gente percebe os problemas que a gente tem quando a gente se descuida desse item, a gente vê que não vale a pena nem um pouco, que sim, vale a pena investir em utensílios e conhecimento. Então, esse erro aqui é aquele erro que acontece quando as pessoas... Ah, eu só tô fazendo kombucha aqui para mim, em casa mesmo, então eu não preciso ter nenhum utensílio, eu não preciso fazer nenhum curso, só com as informações da internet eu consigo fazer. E esse erro vai te custar bem caro lá, depois que você tiver tendo feito várias fermentações que não deram certo, que ficaram excessivamente ácidas, de kombuchas que ficaram sem gás, de kombuchas que ficaram com gás em excesso. Quando você quer reproduzir uma receita e não consegue, então tudo isso você percebe depois, quando você jogou fora uma série de kombuchas, então você viu ali o dinheiro literalmente escorrendo pelo ralo em produtos, porque você vai ter que jogar fora, perdeu tempo, perdeu energia. Quando você vai contabilizar isso, se você tivesse investido, e aí eu falo investimento porque é um investimento, é algo que vai te garantir você não perder tempo, não perder dinheiro ali nas suas produções. Vale muito, então vale muito a pena investir sim em conhecimento e utensílios básicos. A gente sabe que tem muita gente que fala, você pode começar sem nenhum utensílio, e a gente sempre bate na tecla de que não, você precisa ter utensílios que são básicos. Então eu vou dar um exemplo, se você quer fazer um bolo, você precisa ter utensílios básicos. Você tem que ter pelo menos ali uma forma. Se você não tiver uma forma, então você tem que ter um forno, porque se você não tiver um forno, não tem como você fazer um bolo. Você até pode improvisar ali, de repente fazer um foguinho, sei lá, tô aqui viajando, mas né, você pode até conseguir. Pode fazer solar, hoje em dia tem um solar, mas concorda comigo que se você não tiver aquelas coisas básicas, então, por exemplo, se você não tiver a forma, como é que você vai fazer? Ah, você pode improvisar, sim, mas pode ser que dê certo e pode ser que não dê. E aí você vai jogar fora ali aqueles seus utensílios, aqueles seus ingredientes que você usou. Então tem que ter sim, gente, tem que ter utensílios que são básicos. Não quer dizer que sejam utensílios caros, que você tem que gastar, já investir, e nem é o ideal, porque no início a gente até acaba comprando um monte de coisa que não usa, e isso funciona com muita coisa, né? Então, vamos dizer que você queira, eu quero fazer vários pratos culinários, aí você vai e compra vários utensílios, só que quando você começa a fazer esses pratos culinários, você percebe que aquele ali já não... Aquele item que você comprou não é o melhor, que melhor seria um outro, mas você só vai perceber isso depois que você esteja um tempo fazendo. A mesma coisa aqui com o kombucha. Mas existem itens que são básicos, que a gente tem que ter para começar mesmo, com um pouquinho mesmo. E não são itens que são caros. E aí, com relação a isso,
uma amiga minha começou a fazer a kombucha e no início eu falei para ela, olha, tem os utensílios, esse. Ela falou, nossa, mas eu já vou começar gastando, eu quero fazer a kombucha, já vou começar gastando. Aí eu falei para ela, olha, pode ser até que no início você considere isso um gasto, mas depois você vai ver isso como um investimento. E ela desconsiderou ali, ela começou a fazer e depois ela começou a ter problema de contaminação, ela teve problema de para gaseificar, ela teve problema de acidez excessiva e depois de um tempo ela até virou, quando eu fiz até um post que a gente fez falando sobre os instrumentos, depois ela falou, olha, cara, realmente isso é um investimento. Se eu tivesse escutado lá atrás, eu não teria desperdiçado tanta kombucha como eu desperdicei. E são instrumentos, gente, que a gente não são aqueles instrumentos, olha, eu vou ter que desembolsar R$ 1.000. Não, são instrumentos básicos que às vezes a gente tem em casa e às vezes não tem. Né? Então, alguns a gente sabe, então, por exemplo, a balança, a gente às vezes tem em casa, a gente pode utilizar, mas às vezes não tem. E são utensílios que não são muito caros, a gente pode ter acesso a esses utensílios com preço bem baratinho, tá? E vamos lá, problemas que a gente pode ter com relação a esse erro. E aí os problemas que a gente tem são muitos. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Primeiro deles é a gente desperdiçar o chá. Porque para a gente fazer uma infusão, a gente precisa ter a noção da temperatura daquela infusão. Porque se a gente colocar a temperatura da água muito quente, a gente vai perder aquele chá. Ou então a gente não vai extrair tudo que a gente podia daquele chá. Então você investiu ali num chá de qualidade e você não está conseguindo utilizar aquele chá da forma correta porque você não tem, por exemplo, ali um termômetro para saber a temperatura que você vai usar aquela água para fazer aquela infusão. Então você já vai ter essa oxidação. Com essa oxidação, você comprou um chá, não vai conseguir utilizar ele não vai conseguir colher os benefícios daquele chá, os sabores daquele chá, porque quando você oxida aquele chá, você, além de não conseguir retirar todos aqueles nutrientes que aquele chá pode te proporcionar, você também vai ter problema com o sensorial. Em geral, problemas de amargores. Gente, já está difícil. Gente, problema de amargor. Foi difícil hoje, é um trava-língua. Você vai ter problema de amargor na sua kombucha porque você oxidou aquele chá. Então, você acabou retirando determinadas substâncias que você não queria daquele chá. E aí você vai ter problema de kombucha que vai ter aquele amargor, justamente porque não soube infusionar. Então, você vai ter problemas sensoriais, você vai ter problema também de você colocar o starter na hora que não é para colocar, então você vai ter uma inativação, você vai matar aqueles micro-organismos, porque se a gente colocar aqueles micro-organismos, né, o nosso starter, quando aquele chá ainda estiver quente, você vai inativar, você vai matar aqueles micro-organismos. Então, a gente precisa saber a temperatura para colocar aqueles micro-organismos. A gente vai ter problema de contaminação, porque como eu falei nessa aula, a gente não vai usar sempre 10% de starter, isso vai ser calculado caso a caso, mas se você não tiver, por exemplo, um pHmetro, como é que você vai saber como está aquele pH do mosto, como é que está o pH daquele starter, como é que está o pH depois que você colocou para garantir o pH de segurança? Não tem como, você precisa de um instrumento. E se você não tiver esse instrumento, se você não chegar naquela temperatura, se você não chegar naquele pH que vai garantir a segurança da sua fermentação, você pode vir a ter um problema de mofo bem grande e aí você vai perder a sua kombucha. Você tem kombuchas que não são padronizadas, então você faz uma kombucha hoje que tá boa, no outro dia você quer fazer receita, você acaba fazendo uma receita que não era tão gostosa quanto aquela primeira, porque você usa colher. Eu uso uma colher de chá, uma xícara de chá, de água. E assim, gente, a gente não consegue ter quantidades certas e exatas. Porque, primeiro, de colher de chá para colher de chá, você sabe, se você for lá no mercado, né, e comprar,
você vai ter medidas diferentes, porque cada fornecedor parece que dá ali uma medida diferente. Depois, você tem a granulometria dos ingredientes. Então, pensa aqui comigo, um chá que ele é todo aberto, então aquelas são as folhas inteiras, ele vai ter uma certa quantidade numa colher, até porque ela ocupa bastante espaço, né, a folha inteira. Agora, se eu tiver aquele chá bem picotadinho e colocar numa colher de chá, concorda comigo que vai dar mais quantidade? Porque já que essa tá bem picadinho, eu consigo colocar nessa superfície, numa colher de chá, muito mais. Então, se eu fizer por medida de colher, eu vou ter diferença. Agora, quando eu peso, acabou a diferença. E aí eu consigo ter uma padronização quando eu vou fazer essa kombucha. Eu consigo repetir receitas que eu já fiz, eu consigo ter essa padronização que é desejada, porque quando eu quero reproduzir aquela receita, eu consigo. Outra questão é a turbidez. E a turbidez ali, como eu falei, ele é um erro quando você não tem, dependendo como você vai fazer a filtragem dessa kombucha. Então, você tem que ter ali um coador que seja eficaz. Se você não tiver esse coador, vai passar aqueles sedimentos. E passando aqueles sedimentos, a gente tem problemas de turbidez, então vai ficar turvo, vai dar problema de estabilidade, a gente vai ter problema de kombucha com muito gás, problema de kombucha sem gás. Então, a gente vai ter excesso de álcool. Então, a gente precisa, sim, ter determinados utensílios que vão garantir para a gente o básico para a gente ter essa produção da kombucha e a gente colher os resultados, tá? Então, sim, a gente tem que ter esses utensílios. Então, vai fazer kombucha, tem os utensílios básicos. Não precisam ser os utensílios mais caros. Então, quando a gente fala de aparelho de pH, a pessoa, nossa, mas é caro. Não, você pode ter versões que são mais baratinhas, versões que vão te auxiliar nessa sua produção e que vão te garantir que você chega naquele resultado, que você não se frustre, que você não tem que jogar aquela produção fora, tá? Então, é importante você ter esses utensílios e é importante também, além dos utensílios, eu falo do conhecimento. Porque vamos dizer que você não assistiu essa aula. Provavelmente você vai cometer esses erros, porque são erros clássicos, erros que eu falo que a gente cometeu também lá no início porque a gente não tinha conhecimento. Mas quando a gente tem esse conhecimento, quando a gente sabe os problemas que podem acontecer, a gente já não comete aqueles erros. E é por isso que eu trouxe aqui esses erros, esses 7 erros, tem muito mais erros, tá, gente? Mas esse aqui são os 7 erros básicos que, principalmente quando a gente está começando, a gente comete. E por isso que é importante a gente investir sempre em conhecimento, porque receitinha a gente encontra as pencas. Mas agora, como que a gente vai reproduzir essas receitas? Como que a gente vai ter resultado? Como a gente vai impedir que aconteça aquilo? Como que a gente vai resolver aquele problema? A gente só vai conseguir se a gente tiver o conhecimento. Bom, era isso que eu queria trazer aqui hoje para vocês. Não esqueçam de deixar seus comentários, suas dúvidas, porque a gente sempre traz aqui essas aulas voltadas para vocês. Então, vocês deixando aqui, vocês ajudam a gente e vocês também se ajudam. Eu fico por aqui e a gente se vê numa próxima aula. Tchau, tchau!